Boa noite, bem-vindos. Estamos de novo convosco para levarmos a cabo o Evangelho no Lar, procurar harmonia, serenidade e calma para podermos perceber melhor a doutrina que Jesus nos deixou. Vamos cantar uma canção, Evangelho no Lar. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, aqui estamos em Teu nome, para procurar criar no nosso ambiente familiar, no nosso lar, mais paz, mais serenidade, mais concórdia. E também para relembrar os ensinamentos que nos deixaste. Permite, Senhor, que estejam connosco esta noite os nossos familiares queridos que partiram, que desencarnaram, os nossos amigos que o desejarem, os nossos protetores, para a forma que em conjunto formemos esse ambiente de paz e de amor. Abençoa o nosso Evangelho de hoje, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode estar resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou o momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Ele veio fazer brilhar, no seio da humanidade enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que devem salvá-la ou perdê-la.
A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade e a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o flagelaremos e compilaremos a sua vontade rebelde com autoridade por um lado e encorajamento por outro, e assim toda a resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. A mensagem da semana é do livro Caminho de Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o benfeitor Emmanuel. O cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O Mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. As suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, insurgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, a sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já se lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância, que é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, exige-lhe, de pronto, credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo a enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Nossas leituras de hoje, que se inserem ainda no Sermão da Montanha, suscitam-nos alguma reflexão. A nossa língua também, a língua espanhola, a língua portuguesa, tem alguns aspectos muito curiosos e, por exemplo, escapam um pouco à língua francesa, embora todas sejam línguas latinas. Quando os franceses dizem o verbo être, nós traduzimos por ser ou estar, nós temos o verbo ser e temos o verbo estar. Eles dizem a mesma palavra para referir as duas coisas, depende do sentido agora que se lhe dá à frase. Nós podemos estar doentes ou podemos ser doentes. A pessoa que sistematicamente tem esta doença, mais aquela doença, mais a outra doença, é uma pessoa doente. Mas se a pessoa que tem uma gripe e a gripe passa, está doente e transitoriamente, certamente evoluirá para a saúde. Isto para dizer que, quando nós formos, de facto, por hábito, quando nós aceitarmos a lei, compreendendo-a, nós podemos dizer que somos. Mas quando nós aceitamos e não aceitamos, aceitamos e não aceitamos, nós podemos dizer que estamos a aceitar, mas depois vamos nos deixar de aceitar.
Então, todo o caminho que nós temos que percorrer é um caminho de aperfeiçoamento, de modificação, para sermos homens de bem, para sermos bons, para sermos verdadeiros, para sermos sinceros. Porque podemos, em determinadas circunstâncias, estar a ser sinceros e, noutras, não estarmos a ser sinceros. Então, nós não somos sinceros, estamos. Ora, é nesta perspectiva que nós devemos atender hoje aqui esta leitura sobre a obediência e a resignação. Quando nós compreendemos a lei, sabemos que temos que percorrer determinados caminhos, nós naturalmente somos obedientes. Quando nós temos medo das consequências de qualquer ato que pratiquemos, nós podemos estar a ser obedientes. Mas na primeira oportunidade nós deixamos de estar e, portanto, deixamos de ser. É a mesma coisa da resignação. Nós devemos compreender porque é que a dor chega à nossa vida, porque é que nós temos determinados problemas na vida. Se nós entendermos o porquê, a razão objetiva daquilo que acontece, nós naturalmente somos crentes, nós naturalmente acreditamos, nós naturalmente somos resignados. Mas quando nós não conhecemos a lei, quando nós não conhecemos as causas, nós não somos resignados. Em determinadas circunstâncias podemos estar, mas depois deixamos de estar. É toda esta marcha que é necessário fazer. Quando nós obedecemos porque entendemos que tem que ser assim, eu não devo mentir. Não é? Eu sei que eu não devo mentir. Então, se eu me habituar ou se eu criar condições para eu repugnar a mentira ou eu rejeitar a mentira linearmente, chega a um ponto que nós já nem precisamos de fazer nenhuma luta para não mentir. É um hábito nosso. Somos assim. Quando nós ainda não somos assim, pois andamos alternados. Eu tive um dirigente, um chefe meu, que dizia, com alguma propriedade, há pessoas que morrem honestas por falta de oportunidade. Isto é, não são honestas, estão. Como têm medo, vão estando. Na primeira oportunidade que o medo não seja justificável, são desonestas. Então é isto que nós temos que perceber, entender as coisas, compreender. Quando Jesus deixou os seus ensinamentos, que mais tarde viriam a ser mais ou menos catalogados ou mais ou menos ligados ao cristianismo, porque não há nenhuma filosofia, não há nenhuma prática que Jesus tenha criado. E como não há nenhuma prática, ele não criou nenhuma religião, nós é que a criamos, e portanto nós estabelecemos normas que impomos, ou estabelecemos no passado normas que impusemos às pessoas que eram nossos dirigidos. Naturalmente que nessa circunstância, quando as coisas são impostas, as pessoas aceitam ou não aceitam, às vezes com medo vão dando a ideia que aceitam. Mas quando nós constatarmos que, de facto, os ensinamentos de Jesus nos devem conduzir à modificação interior, à reforma íntima, à transformação moral, nós vamos caminhando nessa área, vamos fazendo sacrifícios, vamos lutando contra as nossas imperfeições e vamos chegar a um ponto que nós seremos cristãos. Seremos cristãos. Agora estamos mais ou menos a ser cristãos. Estamos a ser, mas na primeira oportunidade, que se nos convier, nós deixamos de estar. É esta reflexão que nós temos que fazer. Os ensinamentos de Jesus não são meramente para se saberem de cor. Há muitas pessoas que dizem o capítulo tal do Evangelho, o número tal do Evangelho, né? O item tal do Evangelho. Mas depois, em realidade, não fazem, não cumprem, não vivem. Como dizia o nosso irmão, nós, no mundo espiritual, nós até que podemos ser, podemos ser, ou melhor, podemos dizer que somos cristãos. Mas enquanto nós não vivemos o cristianismo, nós não somos cristãos. Nós somos pelo Evangelho. Mas nós, enquanto não vivemos o Evangelho, nós não sabemos verdadeiramente o Evangelho. Porque não o pomos em marcha. Há uma passagem do Evangelho de Marcos em que é referido que aqueles que acreditarem poderão fazer grandes coisas. Mas eu acredito. A maior parte das pessoas não acreditam, creem. Creem que Tóquio existe, que Washington existe, que São Paulo existe. Nunca lá foram, mas creem que existe. Mas quando a pessoa vai ao local e vê que é verdade, acredita que existe. Quando nós sabemos que Deus existe, que Deus nos criou, etc., etc., nós podemos até dizer que cremos na existência de Deus, que queremos que Ele nos criou. Mas na primeira oportunidade que nos convenha, nós descremos. Então, quando nós cremos e fazemos e vivemos, então podemos dizer que acreditamos. E daí que Jesus tenha referido, que Marcos transcreveu,
Eis os milagres, ou eis as grandes coisas que conseguirão aqueles que acreditarem. Não disse aqueles que crerem, aqueles que acreditarem, que são os que creem e vivem, são os que creem e fazem. E é esta referência, é esta reflexão que nós devemos ter sempre, a propósito do estudo do Evangelho, neste dia em que fazemos este reviver daquilo que Jesus fazia ao seu tempo em casa dos apóstolos. Eu faço o Evangelho. Agora não vivo. Agora meia hora para fazer o Evangelho. Mas a seguir à discussão, agora meia hora. Amanhã já andamos às disputas uns com os outros. Nós temos que procurar corrigir isso no nosso lar. A harmonia tem que ser uma coisa permanente, não uma coisa que se nos exija com medo das consequências. Não. É uma coisa que nós vivemos porque achamos que é a melhor coisa que podemos fazer, comprovando que acreditamos nos ensinamentos de Jesus. Portanto, a nossa passagem das fala em resignação, no sentido também que nós temos, é uma forma de aceitarmos, quando compreendemos, aceitarmos a nossa, portanto, os desígnios e o nosso, vamos lá dizer assim, não é bem destino, mas aquilo que nos vai acontecendo. Ali na mensagem de Emmanuel, que fala, portanto, na erva, na espiga e no grão, no sentido em que efetivamente nós temos que passar pelos vários degraus, não é? E que efetivamente não podemos ter atitudes de espiga enquanto somos erva, portanto nem temos que caminhar para lá. Referindo-nos aqui à resignação, é assim, nós temos que ter a paciência e a tolerância para com os outros que vão atrás de nós e para com as atitudes dos outros. Mas isso significa que temos que ficar resignados com os erros dos outros e até com os nossos próprios, não é? Com os nossos próprios erros, porque também erramos. A resignação vem neste sentido também? Pode também vir, mas a resignação, neste caso concreto, é uma coisa um pouco diferente. Nós não temos nada que pensar nos erros dos outros. Aliás, é um conselho que Jesus nos deixou, não julgar. Não temos nada que julgar, a gente não sabe os pormenores, não sabe os meandros daquilo que os outros fazem. Agora, uma coisa é a resignação em termos, digamos assim, de aceitação, e outra coisa é a passividade, quer dizer... Porque se formos interpretar ao pé da letra, ficamos passivos e não fazemos nada. Pronto, isso é o que presidiu à ida das pessoas para os conventos, porque olhos que não veem, coração que não sente. Então a pessoa que estava privada de ver os males do mundo, as dores do mundo, o sofrimento do mundo, pronto, não era espavitado para criticar, para condenar, para se revoltar, pronto, não via, ficava contemplativamente a orar e tal, e não sei o quê. Não, a questão da resignação é muito mais além do que isso, porque quando Jesus falou a propósito do que nós devíamos fazer, ele foi claro. Aquilo que gostarias que os outros vos fizessem, fazei. E não, propriamente, o primeiro ensinamento, que era a erva, a erva que depois iria dar à espiga, a erva começa por ser Moisés a dizer, não faças aos outros o que não queres que os outros te façam a ti. Isto já era um passo, não fazer o mal. Porém, Jesus anotou, porém eu vos digo, fazei o que gostaria que vos fizessem. Portanto, a gente pode estar resignado pelo sofrimento, pela dor, mas não podemos ficar naquela... Não, eu também sofro. Olha os outros que se desenrasquem. Mas eu sofro muito, dá-me uma ajuda. Isto também eu quero, porque também estou à rasca, também estou a sofrer. Ora, é esse pormenor que nós devemos ter em conta. Sim, senhor, a aceitar, mas tentar tudo por tudo para mudar as coisas. Não vingar nos outros. Pronto, tem o seu caminho que irão percorrer. Agora, nós temos que reparar em nós, aceitar que merecemos, por qualquer razão, atos que fizemos, erros que praticamos, mas agora corrigir e ajudar os outros também a não caírem nos mesmos erros. Ajudar os outros a terem força para não errarem. E aí funciona já como um bem para nós, porque o Francisco de Assis dizia que é dando que se recebe. Mas é evidente que se a gente ficar parado, então não faço nada, então não vou ver o que é que se passa no mundo, então vou ficar por aqui, senão ainda sou tentado a errar. Então não tem valor nenhum. E a pessoa marca passo, não avança. Mas paga, mas não avança, não se aperfeiçoa, não se melhora, não faz nada para o seu futuro. Então a resignação também é um convite ao trabalho, também é um convite ao fazer. E quando eu dizia há pouco que não chega a querer, é preciso acreditar, é preciso querer e fazer, sinceramente nessa circunstância, porque evidentemente, eu estou resignado, pronto, o que é que vem a seguir, senhor? Passa cá o resto e tal, e continuo resignado sem fazer nada.
para lutar contra essas coisas, então não vou a lado nenhum. Portanto, a vida é um desafio permanente ao nosso aperfeiçoamento. Custa? Pá, claro que custa. Mas se nós ficarmos à espera que a dor nos obrigue a modificar, então vamos ter ainda muito que esperar. Agora, se nós anteciparmos e fizermos qualquer coisa para superar essa dor, eu costumo dizer o seguinte: normalmente os erros, as faltas que nós praticamos, também as coisas boas, ficam gravadas. Uns dizem que é na nossa consciência. Eu costumo dar um exemplo. O nosso perispírito é um disco rígido, é um disco como um computador, onde tudo fica gravado. Quando a gente não precisa de determinados ficheiros, apaga. Pronto. Então o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito é a mesma coisa, está tudo gravado. Está gravado as dívidas que nós contraímos. Nós, como fizermos, acharemos. Se nós fizermos uma coisa, temos que encontrar essa coisa. E depois, para pagarmos, temos que passar por... Ou vamos pagar a dívida voluntariamente, ou vamos pagar a dívida com trabalho. Mas a gente não tem para pagar, então paga com trabalho. Mas a gente tem para pagar, então paga com bens. Neste caso concreto, se nós temos que pagar pelo sofrimento, como fizeres, acharás, quando tiver a dívida paga, não há motivo para continuar gravada no disco. Então nós, esse ficheiro, vamos apagar. Ou melhor, Deus permite, a lei permite, que nós apaguemos esse ficheiro. Paga a dívida, apaga-se a conta. E é dessa perspectiva que tudo aquilo que carrega no nosso perispírito, que o torna mais denso, é toda a maldade, todos os erros, todos os crimes que a gente praticou. Cada vez que nós apagamos no sentido de que pagamos o erro, vai ficando mais leve, vai ficando menos denso o nosso perispírito e vamos evoluindo, vamos caminhando para um aperfeiçoamento. Portanto, é nessa perspectiva que nós devemos fazer. Quer dizer, não é só, eu sei, mas não faço. Eu tenho que saber e fazer. E daí que Jesus falasse: conhecereis a verdade vos libertará, porque nos obrigará a fazer alguma coisa no sentido de pagar a dívida e, naturalmente, apagar da nossa consciência ou pagar do nosso corpo espiritual. Vamos então agora ao momento da solidariedade, como sempre fazemos. Podem continuar a conversar isto, sabe? Daqui a pouco, quando nós terminarmos esta oração em conjunto, podem continuar a dialogar, é bom. Agora até podem dialogar melhor, já estão mais ou menos um período de férias, os filhos já não vão à escola. Fala mais um bocadinho sobre isto. Faz bem dialogar com a família. Mas agora vamos para outra parte, que é a solidariedade por quem sofre. Nós temos o privilégio de conhecer a mensagem de Jesus, temos a oportunidade de poder rememorá-la e pôr em prática na nossa vida, no nosso lar. Mas há tanta família que não conhecem Jesus, há tantas famílias que não conhecem o amor, há tantas famílias que não conhecem esta possibilidade de resgatarmos os nossos erros. Vamos ser solidários um pouco agora, colocando Jesus no nosso pensamento, colocando as nossas energias, os fluidos que nós sempre temos, de amor, ao serviço dos nossos irmãos, das falanges que hoje e sempre percorrem os locais de maior sofrimento, colocando ao serviço de Jesus essa energia, para que as suas falanges vão hoje visitar esses lares, deixar um pouquinho de paz, sei lá, um despertar. Há tanta coisa que é possível. Nós podemos fazer com um bocadinho da nossa energia. E pedimos, Senhor, que hoje possam deixar um pouco, um alerta, sei lá, uma diferença que seja, para que já possa despertar nas suas consciências algum caminho novo que conduza a mais paz e mais felicidade. Toma a nossa oferta, Senhor, que hoje seja um pouco diferente para esses irmãos. E vamos cantar uma canção. É um cântico de esperança. Estão a ver como é que é interessante o cântico de esperança, que sempre se baseia nos ensinamentos de Jesus. Quando cantarmos, anotemos as lições que a música comporta, o que as letras que substanciam a música comportam. Cântico de esperança. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia,
ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge à lembrança o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus, cruzando a Galileia ou em Jerusalém, e em toda a Judeia Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus, cruzando a Galileia ou em Jerusalém, e em toda a Judeia Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Não se deve ter esquecido de colocar a jarra com a água. Já sabendo que os protetores beneficiarão com energia magnética. Não se esqueçam da próxima. Muita paz. Continuem a diálogo se acharem por bem. E até à próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.